Já começa com o padre dizendo que vai enviar o nosso protagonista para uma masmorra de Katarov. E o protagonista já ficou assustado. E ele fala que a acusação é falsa e diz que não a fez. O padre mandou o prota calar a boca e mandou levar o prato. E o prota diz que ele foi incriminado. Então, mostra uma vila chamada Katarov, a cidade natal do protagonista. Essa cidade é famosa porque tem uma grande masmorra de rank S, e por causa dessa masmorra, muitos aventureiros vêm até a cidade. Portanto, a cidade sempre foi cheia. Então ele mostra o protagonista e diz que ele é apenas um simples fazendeiro, e que o terreno dele está todo destruído. E aparecem 3 caras, e o do meio se chama Dauga, o filho do chefe da vila. Então, o filho do chefe fala que o pai dele disse que a colheita do prota está fraca neste ano. E ele menciona que foi o prota quem destruiu a colheita. Então o prota fala que ele é um Aux e pede desculpas ao Dauga. O prota menciona que, no país onde ele mora, as pessoas com cabelos prateados são chamadas de Aux e que essas pessoas são intimidadas. Ele também menciona que, no passado, um Aux traiu a humanidade e ajudou os demônios. O Dauga fica irritado e diz que pedir desculpas é inútil, levantando a mão para dar uma porrada no prota. Então o protagonista diz que mesmo que apanhe ou tentem destruir a plantação dele, ele não tem escolha, ele tem que apanhar calado. Um tempo depois, parece que o prota está andando pela rua e aparece uma menina. Ela fala que o Dauga bateu no prota de novo. Então o prota fala o nome dela, Namia. A Namia diz que vai tratar as feridas do prota. E o prota fala que a Namia é a vizinha dele e que eles se conhecem desde a infância. Ele diz que ela é a única amiga dele. O tratamento do prota termina e ele agradece a ela. Então, a Namia pergunta por que o Dauga fica implicando com o prota. E o prota responde que ele não pode fazer nada por causa do cabelo dele. E ela fala que o cabelo do protagonista é bonito. E o protagonista fica em choque e diz que o cabelo dele é uma maldição. Mas parece que a Namia gosta do cabelo do protagonista. Então a Namia chama o nome do protagonista. E ela fala que foi prometida em casamento para o Dauga. E o prota já ficou desesperado. Ele diz que entende e deseja felicidade para a Namia. A Namia olha para o prota e pergunta se ele está bem com isso. Então a Namia pergunta para o prota se ele vai ficar nessa vila, e o prota fala que sim. A Namia diz que o prota não deveria ficar na vila porque as pessoas podem intimidá-lo ou até morrer. O prota responde que ele só tem esse lugar para ficar. Então a Namia pede para o prota fugir com ela e o prota já fica em choque. Ela fala que já tem algumas economias na casa dela e que isso é suficiente para eles viverem juntos. O prota pergunta se a Namia tem certeza e ela responde que sim. Namia também diz que não quer casar com o Dauga. Então, o prota fala que a ama e ela também diz que ama o prota. E algum tempo depois, o prota fala que naquela noite eles vão fugir. Então, ele diz que finalmente vão escapar desse inferno. Então ele ouve a Namia gritando, ele abre a porta e vê o grupo do Dauga tentando abusar a Namia. O prota fica assustado. Então, o Dauga pergunta o que o prota está fazendo lá. E o prota pergunta o que o Dauga está fazendo. O prota manda o Dauga sair. E o Dauga fala o quê? O prota dá um soco no Dauga e manda ele sair logo. Então o Dauga dá um soco na barriga do prota. E o grupo do Dauga se junta para bater no prota. E a Namia pede ajuda e ela também pede pro grupo, para de bater no prota. O Dauga pergunta para o prota o que ele está fazendo ali. E diz que a Namia é a noiva dele. Ele pergunta novamente o que o prota está fazendo ali. Então os amigos do Dauga seguram o prota e o Dauga arranca uma unha do prota. A Namia fica assustada e o Dauga arranca a unha do prota. Então, a Namia pede pra Parakon e ela vai contar tudo. O protagonista manda ela não contar e a Dauga manda o protagonista calar a boca. E o prota manda a Namia não contar, mas ela conta tudo. O prota fala que naquela noite ele foi espancado até desmaiar. Antes de desmaiar, ele vê o Dauga enforcando a Namia e a chama. Então o prota fecha os olhos. Na moral, rapaziada, eu tô com raiva desse filho de uma mãe. Então a gente voltamos ao julgamento do prota. Então o padre fala que o prota aproveitou a ausência dos pais da Namia, invadiu a casa deles, abusou e matou a Namia. Com isso, o prota vai ser mandado para a masmorra de Katarov. E o prota fala que a Namia morreu depois que o Dauga descobriu que eles iam fugir juntos. Então, o Dauga matou a Namia, mas toda a culpa desse crime caiu nas mãos do prota. E o padre pergunta se o prota tem as últimas palavras. E o protagonista fala que, mesmo se eu disser que sou inocente, ninguém vai acreditar nele. Ele também menciona que o Dauga e os amigos dele deram falsos testemunhos e o pai do Dauga é o chefe da vila. Tudo isso é inútil, então o padre vai executar uma sentença. E os guardas cortam as cordas que estão amarrando o protagonista. Então o Dauga diz que ninguém voltou da masmorra e que o protagonista já é um homem morto. Então o padre manda os guardas teleportar o protagonista. O prota foi teleportado e ele fala que sente raiva. Ele também lembra do Dauga, dos caras que mataram a Namia do chefe e dos aldeões que não quiseram ouvi-lo. O prota odeia todos eles. Então ele acorda,
olha para um corredor e fala: essa é a masmorra de rank S. Ele vê alguém, um monstro de rank A, o Bugbear, e o protagonista fica assustado. E o protagonista fala que ele já ouviu sobre esse monstro e que se você vê esse monstro, a morte é garantida. Então o protagonista começa a correr. O monstro chega perto do protagonista e tenta socar o protagonista. Mas o protagonista se desvia do soco e ele fala que vai morrer assim. Então ele grita por ajuda. Então alguma coisa aparece pro protagonista e pergunta se ele quer ajuda. E o protagonista responde que sim. Então aparece uma moça e ela fala que vai dar uma habilidade pro protagonista. Então mostra uma luz na mão da mulher e uma janela aparece dizendo: você adquiriu a habilidade de salvar e resetar. Então a janela desaparece e o prota pergunta como ele consegue usar essas habilidades, como ele vai derrotar esse monstro. Então o monstro vai e dá um soco no prota, e o prota morre por causa desse soco. Mas algum tempo depois, o prota acorda e se pergunta se ele não tinha morrido. Então o protagonista lembra de algumas coisas e fala que nasceu na vila Katarov. Ele sempre foi incriminado por causa do cabelo dele, e graças a isso ele foi mandado para uma masmorra. E um monstro dessa masmorra o matou ele. Então nós voltamos ao momento em que ele acordou. Então a gente vê um monstro atrás do protagonista. E sim, o Bugbear voltou. O monstro dá outro soco no protagonista e o mata de novo. Então o protagonista acorda novamente e fala que está vivo, tendo certeza de que morreu. Pronto, virou reserva. Mais uma vez o monstro mata o protagonista. Ele volta. Então o protagonista diz que ele não voltou à vida, e sim voltou no tempo. O monstro o matou de novo. E o protagonista, na moral, eu vou chamar o protagonista de Subaru 0.2. Então o prota fala que essa habilidade foi aquela mulher que deu pra ele. Então o prota se pergunta: será que ele vai morrer pra sempre? E ele voltou de novo. Então o protagonista sai correndo e diz que não quer morrer de novo. Então o monstro dá um tapão no pé do ouvido do protagonista e ele morre de novo. Então o prota fica nessa morte infinita. Não importa se ele esquiva pra direita ou pra esquerda. Ele sempre vai morrer. E o prota fala que ele não aguenta mais e ele perde para alguém e mata ele de uma vez. Ele diz que, se pudesse, se livraria desse sofrimento. Então, o prota lembra de uma coisa. Então, parece uma janela do sistema. Está escrito na primeira linha de habilidades: salvar e reiniciar. Então, o protagonista fala que ele pode desativar essa habilidade. Ele se pergunta como vai desativar isso. Então, o prota lembra da Namiya e ele fala quando ele tocou na janela do sistema, ele lembrou de tudo. Do assassino do Dalga e dos desgraçados dos aldeões. O prota ficou bem irritado e disse que não vai desaparecer assim. Então o prota corre até o monstro e ele desvia do soco, dando um abraço no monstro. O prota fala que, ao correr na frente do monstro, inconscientemente ele desviou do golpe, mas o segundo golpe do monstro pegou no prota e ele morreu de novo. Então o protagonista fala que ele talvez já morreu 100 vezes, e o protagonista corre até o monstro e se desvia. Ele fala que o monstro ataca com o braço direito, então ele pode se desviar. E depois ele ataca com o braço esquerdo. E o prota fala para o monstro: você acha que pode me esmagar com esse ataque? Então o prota avança e rola para a esquerda, conseguindo ficar nas costas do monstro. E o protagonista, se ele tentar escapar, na primeira oportunidade o monstro pode alcançá-lo e matá-lo. Então o protagonista se esquiva para a direita, e essa é a estratégia que ele desenvolveu após morrer dezenas de vezes. Então o prota dá um soco na cara do monstro, mas o golpe do prota é fraco. No entanto, com isso, o prota consegue escapar. Então o protagonista sai correndo e diz que ele tem 25 segundos até o monstro voltar ao normal. Então o protagonista se vira para a esquerda, encontra algumas coisas e diz que precisa de algo. Ele também menciona que há um baú raro na masmorra. Mas naquele baú só tinha lixo. O prota fala que ele nunca foi ali. Então o prota sai correndo e pisa em uma armadilha, fazendo com que ele caia em um buraco de espinhos. E o protagonista fala que ele morreu 200 vezes até agora e ele está cansado de enfrentar o monstro. Mas parece que os movimentos do protagonista ficaram mais rápidos. E ele também diz que, se ele mirar no olho do monstro, ele tem 35 segundos. E tem muita armadilha na frente do protagonista, e se o protagonista dá mais um passo, ele morre. Então o protagonista ativa a armadilha e cai no buraco, mas ele consegue não morrer. Então o protagonista fala que ele conseguiu. E ele fala que agora ele pode passar na sala secreta e também menciona que morreu muitas vezes empalado. Então o protagonista vai até a sala e encontra um baú. Então o protagonista fala que esse baú é de tesouro. Ele encontra uma joia brilhante e em seguida mostra uma janela que diz: você adquiriu o cristal de sabedoria. O efeito será ativado imediatamente. Então uma janela do sistema informa que a joia é da classificação S e em seguida mostra os poderes da joia. Aprimoramento de cura, redução do tempo de conjuração de magia, aprimoramento de recuperação de magia, magia de cura, magia de fogo,
magia de água, alquimia, esgrima, arco e flechas, machado, lança, artes marciais, fortalecimento corporal, resistência à água, maldição e resistência ao fogo. A classificação D inclui avaliação, provocação, aumento de força, resistência, aumento da força física, aumento da visão e aumento da audição. Então, o sistema pede para o protagonista escolher a habilidade. O prota fala que ele só pode pegar uma habilidade. Qual delas o prota pode escolher primeiro? O prota não vai escolher a magia de cura, nem a magia, e nem também não vai escolher a magia de fogo, porque ele precisa da habilidade de geração de mana para usar ela. Seguindo isso, ele não escolherá a esgrima nem a arquearia, porque não faz sentido pegar isso, porque o protagonista não tem arma, né? Talvez o protagonista pegue a aceleração ou a ocultação. Então o protagonista pega a ocultação. Então, uma janela aparece e diz: você adquiriu a habilidade de ocultação. Então, aparece algum círculo mágico. Então, aparecem muitos monstros, o protagonista fala sério e o protagonista morre de novo. E o protagonista acorda de novo e fala que na sala do tesouro ele foi morto por 10 monstros. E outro monstro aparece de novo. Então, o protagonista chega na sala do tesouro e ele vai escolher outra habilidade. Então, o prota vai correndo até os monstros e ele fala que é incrível. E o prota fala que ele pode ver os monstros em câmera lenta. E ele diz que depois de 200 mortes, a habilidade de ocultação contra os Bugbears é inútil. Então o prota escolhe a habilidade de aceleração. Então o prota dá um soco no monstro, mas a mão do prota quebra. Então o prota fala que o corpo dele é fraco para a habilidade de aceleração e o prota morreu de novo. Então o protagonista acorda de novo e o monstro aparece novamente. O protagonista voltou para a sala do tesouro e diz que ele morreu muitas vezes, então os monstros voltaram de novo. Então o protagonista ativa a aceleração e diz que é a hora da luta. E o protagonista tenta se desviar dos monstros, e parece que é bem difícil para ele. Ele fala que já é a 300ª tentativa, e o prota fala que os monstros já mataram ele várias vezes desde que ele pegou a habilidade de aceleração. Ele usa esse poder para atacar os olhos dos monstros, mas ele suporta a dor e ataca o prota novamente. Às vezes, o prota consegue matar um dos monstros, mas ele é morto pelos outros. E um monstro segurando o protagonista por trás e outro atacando pela frente. E o protagonista diz que, mesmo tendo uma habilidade de rank S, ele não consegue derrotar os monstros. E ele fala que não consegue derrotar os monstros com aceleração. Ele tem que começar com outra habilidade. Então o prota volta à sala para ver as habilidades e ele fala que não tem coragem de escolher ícones de habilidades. Ele menciona que, quando morre na sala do tesouro, o outro monstro do começo vai matá-lo de novo. Então ele lembra da Namiya e fala que não sabe o que fazer. Então o prota se lembra do Dalga, dizendo que se divertiu muito com a Namiya. E o prota fica irritado e xinga o Dalga. E ele fala que odeia aquele filho de uma mãe e diz que, se não fosse por esse ódio, já teria desistido. Então o protagonista escolhe uma habilidade e diz que vai sair da masmorra para ter a sua vingança. Então ele avança até os monstros e fala que, a partir de agora, adquiriu artes corporais, como fortalecimento do corpo e aumento da força. Ele continua estudando o comportamento e as habilidades do Bugbear, tentativa por tentativa. Agora, ele está na tentativa 420. Então o prota sobe em cima do monstro e fala que o fortalecimento corporal é muito bom. O ataque, a defesa e o poder de salto são habilidades que facilitam muito a tentativa. Mas parece que o monstro não gostou. Então o monstro tenta pegar o prota, então o prota sai de cima do monstro e vai até o outro monstro. Então o prota vai e dá um chute na cabeça do monstro. Então aparece uma janela do sistema que diz: eliminação de monstro confirmada, os pontos de habilidades adquiridos. E o protagonista fala que é a primeira vez que ele matou um Bugbear. Então ele abre a janela e diz que, se ele subir o nível da habilidade, então aparece uma janela que informa o aumento da força para nível 2. Fala que, se ele matar os monstros, ele pode subir de nível. Para aumentar a força, ele precisa de 100 pH. Então, o protagonista fica assustado. Ele diz que um dos monstros dá 14 pH, e para conseguir 100 pH, ele precisa derrotar a maioria deles. Ele fala que é impossível, pois se ele não aumentar suas habilidades, não vai ter como derrotá-los. Agora o número da tentativa é 510. O prota não aguenta, mas na moral, quem não aguenta sou eu. Só fica nisso. O prota colocou a culpa no Dalga por ele estar passando por isso. Ele fala que vai escapar dessa masmorra, e o protagonista está exausto e desesperado, então o protagonista escolhe uma habilidade. E ele escolhe a habilidade de provocação, e diz que essa habilidade parece ser inútil. Ele vai se matar para tentar na próxima. Mas tentar não faz mal, né? Então o prota xinga o monstro e ele vai correndo até o prota. Então o protagonista se desvia e o monstro bate na parede.
Então ele provoca os outros monstros. Então, um monstro bate no outro monstro e o Prota fica surpreso. Mas parece que ele gostou disso. E ele fala que parece que os esforços dele foram em vão. E ele diz que isso o irrita. Ele vai usar essa habilidade para matar todos os monstros. Então o Prota manda eles virem em cima dele. Então o monstro começa a se bater uns nos outros e o Prota só provoca. Então a gente vê um monte de corpos de monstros no chão e só faltam 2 monstros para acabar com isso. Então o Prota manda os 2 atacarem ele. Então o protagonista se desviou e os monstros começaram a atacar um ao outro, fazendo com que os 2 caíssem no chão mortos. Então ele fala que conseguiu, depois de 510 tentativas, conquistar a Sala do Tesouro.